Oi, futuro cientista, futura cientista, como é que vocês estão? Eu sou Pro Suzana, professora de ciências, e na aula de hoje nós vamos conhecer os movimentos do planeta Terra. Ué, Pro, mas a Terra tá se mexendo? Tá sim, e você vai descobrir comigo que a Terra não só tá se mexendo, como ela tem dois movimentos principais, tá? Mas antes, já sabe, se ainda não está inscrito no canal, aperta o botãozinho, se inscreve e aproveita e ativa o sininho, porque toda semana tem novidade por aqui, você não quer ficar de fora, né não? Bom, vamos lá para a aula. Será que a Terra está parada no universo? Ou será que a Terra está se mexendo? É o Sol que se movimenta no céu? Você já deve ter visto, né? A gente levanta de manhã, o Sol está numa posição, na hora do almoço o Sol está em outra posição, fim de tarde o Sol está em outro lugar. Mas será que é ele que está se mexendo? Para começar a responder a essas perguntas, eu quero te convidar para fazer um passeio de ônibus. Imagina que o coronavírus foi embora e que a gente está aí sentado dentro desse ônibus fazendo um passeio. Eu quero que você observe as casas. As casas parecem estar se movendo, né? Elas estão passando pela nossa janela e a gente tem a impressão de que as casas estão andando. Mas na realidade, quem está se mexendo somos nós. Não é verdade? As casas não andam. Quem está se movendo somos nós. Mas quando a gente olha pela nossa janela, a gente tem a impressão de que são as casas que estão passando. A mesma coisa acontece com o Sol, quando passa pelo nosso céu. A gente acha que o Sol está fazendo um movimento e que está passando pelo céu, quando na verdade quem está se mexendo é a Terra. A Terra é que está fazendo um movimento e a gente visualiza o Sol se movendo no céu, quando na realidade somos nós que estamos aí nos movendo junto com a Terra. E esse conceito, o movimento relativo, é muito importante. E eu vou te explicar. Bom, vamos lá. Por que eu tenho que dizer que o movimento é relativo? Porque eu só posso dizer se uma pessoa, se um objeto está em movimento se eu fizer uma comparação, uma relação com outra pessoa ou com outro objeto. Você não está aí sentado do meu lado passeando? Em relação a mim, você está parado ou você está se mexendo? Nós não estamos nos afastando. Eu estou sentado, você está sentado do meu lado, então você, em relação a mim, está parado. Mas em relação a uma pessoa que está lá do lado de fora na rua, você vê a pessoa passando da janela, você está em movimento. Então, a depender de com quem eu te comparo, você pode estar parado ou em movimento. E é por isso que a gente diz que o movimento é relativo. E sim, amores, a Terra se movimenta. E ela não apenas se movimenta, como ela tem dois tipos principais de movimento que ela faz ao mesmo tempo. E a gente vai falar sobre eles nessa aula. Os dois movimentos principais da Terra são os movimentos de rotação e translação. Primeiro, rotação, a Terra dá um giro ao redor de si mesma. Consegue ver no gifzinho aí que a Terra está, né, girando ao redor de si mesma. E o segundo, translação, é um passeio, uma volta que a Terra dá ao redor do Sol, enquanto ela gira sobre si mesma. Então, a Terra está aí realizando esses dois movimentos juntos, rotação e translação. A rotação, nós já vimos a Terra dar uma bela de uma volta ao redor de si mesma em um eixo, tá certo? Uma linha de rotação. A gente vai ter aí o nosso planetinha fazendo uma volta. Se a gente posicionar o Sol ali do ladinho, vocês estão vendo que tem uma região do nosso planeta que está iluminada e uma outra região que está mais escura? Pois é. Nessa região que está mais iluminada é quando a face da Terra está voltada para o Sol. E à medida que ela vai girando, essa face vai mudando. E é por isso que a gente tem a impressão de que o Sol faz aquele desenho, né? Assim, deixa eu ver, do leste para o oeste. Não sei se você vai estar aí da direita para a esquerda, como é que eu vou aparecer no vídeo. Mas o Sol faz assim, um movimento de leste para oeste no nosso céu. Por quê? Porque quando a Terra dá essa volta, imagina que você está aqui no meu dedo midinho, certo? Você é a Terra, você está aqui no meu dedo midinho. Eu vou dar uma volta em relação ao Sol e ó, você vai vendo o Sol passando pelo céu. E é esse o movimento de rotação.
O movimento de rotação dura aproximadamente 24 horas e a Terra realiza um movimento de rotação, deixa eu contar uma coisa para você, numa velocidade de 1.666 km por hora. É rápido pra caramba. E a gente nem sente, né? E o movimento de rotação gera o quê? Os dias e as noites. Justamente por conta disso aí que eu te mostrei, que o Sol vai estar lá no cantinho e a Terra vai fazendo um giro. E a gente tem, então, uma parte da Terra que recebe a luminosidade do Sol e a outra que fica na sombra. Então, quem está na parte iluminada está de dia e quem está lá na sombra está de noite. O segundo movimento é chamado de translação e eu amo esse GIF porque a gente consegue ver que a Terra, ao mesmo tempo que ela está dando uma volta ao redor de si mesma, ela também está fazendo um grande giro ao redor do Sol. Esse grande giro é chamado de translação. E o caminho percorrido, vocês estão vendo que tem uma linha aí, é uma linha imaginária, obviamente. Isso daí não é uma imagem real, é só uma representação, tá certo, pessoal? Mas esse caminho, essa linha imaginária que a Terra circula, é chamada de órbita. Então, qualquer planeta que tenha um caminho específico ao redor de um astro, a gente vai chamar aí de órbita, tá? O movimento de translação demora 1 ano, ou seja, para a Terra sair de um ponto, girar ao redor do Sol e voltar para o mesmo ponto, 1 ano se passou. E quantos dias tem um ano? Bom, a gente sabe que um ano tem 365 dias, só que o movimento de translação, além dos 365 dias, ele dura também 6 horas e 8 minutos, ou seja, 365 dias mais 6 horas e 8 minutos, aproximadamente. Ô, professora, então o que acontece aí com essas 6 horas aproximadamente a mais do que os 365 dias que a Terra leva para dar uma volta ao redor do Sol? A gente tem de 4 em 4 anos um ano bissexto. É aquele ano que a gente vai ter um dia a mais. Esse dia a mais é colocado no mês de fevereiro. E aí, como o mês de fevereiro só tem 28 dias no ano normal, no bissexto ele passa a ter 29 dias. Então a gente acrescenta um dia no calendário para fazer uma correção daquelas 6 horas que ficam ali sobrando quando a Terra dá uma volta ao redor do Sol, tá certo? E por que a gente acrescenta um dia, professora, de 4 em 4 anos? É uma continha de matemática básica. Se todo ano a Terra leva 365 dias e 6 horas, e eu só vou contar 365 dias, aquelas 6 horas que sobram, eu acumulo 4 anos. E faço 6 vezes 4 e eu obtenho um total de 24 horas. E 24 horas é a duração exata de um dia. Portanto, eu pego esse dia, coloco no calendário e consigo fazer a correção e terei sempre o movimento de translação correto, tá? E eu queria que vocês fizessem uma observação aí. Quero que vocês analisem que existe nessa gravura uma espécie de palito cortando o planeta Terra. Vocês estão observando? É como se a Terra fosse um espetinho, assim, ó lá o palitinho lá, espetando o nosso planeta. Bom, não tem nenhum palito, por favor, não me façam isso. Não tem nenhum palito espetando o nosso planeta, não, tá, gente? Na verdade, a gente tem um eixo, que é uma linha imaginária. A gente não tem a linha imaginária aí da órbita, então a gente também tem ali uma linha imaginária que seria o eixo de rotação. O eixo é a linha ao redor da qual a Terra então dá um giro sobre si mesma, tá certo? Como se fosse um peão. O peão não tem a ponta? Quando a gente gira o peão, é no eixo da ponta que o peão dá suas voltinhas. Agora observem que o eixo da Terra, ele não é certinho, ele não é reto assim, ele é inclinado. Estão observando? Bom, essa inclinação do eixo da Terra tem aproximadamente 23 graus e meio. Então, a gente tem assim, ó, já estudaram ângulos em matemática? Muito bem, a gente tem uma inclinação de aproximadamente 23 graus e meio.
essa inclinação do eixo faz algo muito interessante, que são as 4 estações do nosso planeta. Como assim? Não entendi. O que é que um eixo de rotação tem a ver com as 4 estações do planeta? Essa figura aí vai ilustrar muito bem pra gente. Vamos analisar? Muito bem. Quais são as 4 estações? Primavera, verão, outono e inverno. Não é isso? Nós sabemos que na primavera a gente tem os dias com temperaturas amenas, a mesma coisa no outono, né? Uns diazinhos assim, com a temperatura bem gostosinha. No verão, essa temperatura aumenta, são dias muito quentes, os dias são mais compridos do que a noite, né? Mais longos. E no inverno é o inverso, a gente tem dias mais frios e a gente tem os dias mais curtos e as noites mais longas. E na primavera e no outono, a duração dos dias são praticamente iguais, tá? Existe uma data onde a duração do dia e da noite é igual e depois aí lentamente eles vão se diferenciando, o dia vai ficando mais longo, a noite mais curta ou vice-versa, tá? E a gente vai ter dias mais longos no verão e dias mais curtos no inverno. Essa mudança ocorre devido ao posicionamento do nosso planeta ao redor do Sol, junto com a inclinação do eixo. Eu quero que vocês, agora eu vou botar o mouse aqui, ó. Eu quero que vocês observem aqui no dia 22 de dezembro, onde eu tenho o solstício de verão. Eu tenho o hemisfério sul e o hemisfério norte. Agora eu vou invocar aí a professora de geografia que existe dentro de mim, em algum cantinho. Sabiam que eu já fui professora de geografia? Bons tempos. Bom, o nosso planeta, por ser um geóide, lembram da forma da Terra? Não é uma esfera perfeita, é um geóide, mas se aproxima de uma esfera. A gente pode passar uma linha imaginária bem no centro, como se eu cortasse a Terra em 2 metades. A metade de cima eu vou chamar de hemisfério norte, a metade de baixo eu estou chamando de hemisfério sul. Nós, no Brasil, estamos localizados no hemisfério sul. Se não sabia disso, agora você está sabendo. Bom, aqui embaixo, no hemisfério sul, a gente tem, percebam, a inclinação e quem está recebendo mais luz solar? O hemisfério sul, aqui onde meu mouse está passando, ou o hemisfério norte? O hemisfério sul está recebendo, ó, aqui, tá certo? Nessa área, ó, como se fosse uma fatia aqui, a gente tem muito mais luz do que o hemisfério norte. Então, aqui no hemisfério sul, nós temos o verão, e aqui no hemisfério norte nós temos o inverno. A Terra então segue sua viagem ao redor do Sol e a gente tem aqui o equinócio de outono, que é muito parecido então com o equinócio da primavera. Nessas áreas a Terra tem os 2 hemisférios recebendo uma quantidade de luz muito parecida, tá certo? Então a gente tem, mesmo que o eixo esteja lá inclinado, o Sol vai estar num posicionamento que ilumina de forma igual os 2 hemisférios. Como o hemisfério sul está saindo do verão, aqui nesse caso, ele está esfriando e está indo então para o equinócio de outono. E o hemisfério norte, ele está saindo do inverno e ele vai caminhar para o verão, ou seja, ele vai estar esquentando. Então ele está lá no hemisfério da primavera. A Terra segue o seu percurso e chega então aqui nessa área, onde a gente tem uma inversão. Quem está recebendo mais luz solar nesse caso é o hemisfério norte e o hemisfério sul está recebendo menos luz solar. Portanto, no hemisfério sul é inverno. Eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. As estações do ano, elas são opostas nos hemisférios. Se o hemisfério norte é verão, no sul é inverno e vice-versa. Se no hemisfério sul é outono, no norte é primavera e vice-versa, tá? Então, fica antenado. Então a gente diz que o movimento de translação é responsável pela formação, pelo evento, pelo acontecimento das 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. E o que foi que a gente aprendeu na aula de hoje? Que a Terra está em movimento e que não é o Sol que se move no céu, somos nós que estamos nos movendo em relação ao Sol.
A gente também aprendeu que os dois movimentos principais da Terra são rotação, que tem uma duração de 24 horas e que forma os dias e as noites. E também vimos que a Terra tem um movimento de translação, que é aquele que ela dá uma volta ao redor do Sol, que dura aproximadamente 365 dias. Que de 4 em 4 anos eu tenho o acréscimo de um dia para formar um ano bissexto, para fazer uma correção daquelas 6 horas extras, lembram disso? E um movimento de translação dá origem então ao fenômeno das estações do ano. E por hoje é só. E então, gostou da aula? Já conhece os movimentos da Terra? Deixa aqui embaixo para mim um comentário dizendo o que você descobriu nessa aula, o que achou da nossa aula e também qual assunto que você gostaria de ver aqui em uma videoaula gravada pela Prota, certo? Quem sabe a gente não grava a aula que você pediu. Um beijo grande e até a próxima semana.